Olá, tudo bem? Me chamo Aleph e essa será a apresentação do trabalho referente à avaliação A3 da UC Materiais e Técnicas e Tecnologias de Construção Civil, do professor Rafael Sapucaia. Bom, se você trabalha na construção civil ou na parte de materiais de construção civil, provavelmente você já se deparou com o conceito de curva granulométrica. A determinação dessa curva é conceituada e regida por uma norma técnica específica chamada ABNT NBR 17054 de 2022. Bom, essa norma estabelece um método de ensaio para a determinação da curva granulométrica dos agregados, que vamos explicar mais a seguir. Então, o objetivo dessa norma é garantir a confiabilidade e a padronização nos procedimentos de análise e na execução do ensaio, assegurando assim a confiabilidade no resultado da curva granulométrica. Com ela, é possível separar e classificar os materiais pelo seu tamanho, podendo assim obter alguns índices importantíssimos na hora da escolha do material correto para a sua obra, para o seu objetivo final, seja ele no cimento, na argamassa e etc. É possível determinar se aquele solo ele é mais arenoso, se ele é mais siltoso, se ele é mais argiloso, se ele tem pedregulhos e etc. A seguir, meus colegas vão especificar melhor aí alguns pontos importantes sobre a norma, como procedimentos, obtenção de módulo de finura e etc. Muito obrigado. Olá, me chamo João Vitor. Vou falar um pouco sobre séries de peneiras e suas características. As séries de peneiras a serem consideradas para um estudo granulométrico levam em conta principalmente o material que está sendo estudado, a amostra em si, variação e diferença de granulometria. Aqui ao lado, a gente pode ver as séries de peneiras, essas aqui atendem à norma, certo? E temos a série normal e a série intermediária. Todas elas podem ser usadas. Cada estudo granulométrico ou tipo de estudo que está sendo feito, geralmente tem alguma padronização e séries de peneiras que se usam pela maioria. As séries de peneiras que atendem à norma, elas garantem uma melhor avaliação do estudo que está sendo feito, ou até mesmo estudos comparativos entre diferentes autores, que têm resultados mais coerentes e consistentes. Eu trouxe também aqui os tipos de peneiras que a gente tem. Tem essa aqui que é a de malha, tem a perfurada e também tem a peneira vibratória. Aí da vibratória eu trouxe duas, que tem essa circular e tem essa outra que pode também ajudar a gente entender melhor o mecanismo das peneiras vibratórias. Vou falar também um pouco sobre o módulo de finura. O módulo de finura é um índice numérico que representa a distribuição granulométrica de um material. O módulo de finura nada mais é do que a soma dos percentuais retidos acumulados do material em cada peneira padronizada por norma, dividido por 100. Um módulo de finura alto nos dá um resultado maior que 3, enquanto que um módulo de finura baixo, um resultado menor que 2,5. Esse tipo de análise e classificação do módulo de finura permite a gente determinar o melhor material, o melhor agregado para cada uma das situações que queremos. Se queremos um material que proporcione uma maior resistência para o concreto ou melhor trabalhabilidade. Olá, eu me chamo Rony Braz e vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho, falando um pouco sobre a aparelhagem necessária para essa amostragem. Nesse caso, nós iremos precisar de uma estufa que garanta aí uma temperatura entre 105 mais ou menos 5 graus, para poder secar o material da amostra. Precisaremos de uma balança de precisão, que consiga aferir até 0,1% do peso total da amostra a ser processada. Precisaremos aí de uma sequência de peneira, e com tampa e fundo, e que atendam a NBR 3310. Vou precisar também de um agitador mecânico para garantir a estabilidade do processo de agitação. Precisaremos também de bandejas, para separação de cada um dos volumes retidos em cada uma das peneiras, pincéis de cerdas bem macias e um fundo avulso para coletar justamente todo o material passante de todas as peneiras. Queremos falar um pouco agora sobre a preparação da amostra de ensaio. A amostra de ensaio deve ser retirada de um lote de agregados e ela deve ser coletada seguindo algumas diretrizes estabelecidas pela NBR 16915. É um volume retirado desse lote, ele deve ser vertido sobre uma superfície lisa e plana, livre de qualquer tipo de contaminação. Esse material, então, é homogeneizado, pelo menos por 3 tombamentos, e organizado nessa superfície de maneira que ele fique no formato de uma pilha cônica. Com o auxílio de uma pá, nós vamos bater um pouco do material sobre a pilha cônica, transformando em um tronco de cone. Esse material, então, posteriormente é dividido em 2 faces.
e sucessivamente redividido, fazendo dessa maneira o quarteamento da amostra coletada. Temos bastante cuidado ao fazer esse procedimento, porque nós temos que garantir que não fique resquícios de materiais, finos de materiais, entre uma amostra quarteada e outra. Caso seja necessário, esse procedimento ele deve ser repetido até que a amostra consiga ser reduzida a ponto de ter o volume necessário para o ensaio de peneiramento. Olá, eu me chamo Sérgio e venho aqui falar sobre o procedimento do ensaio. Depois da preparação da amostra, é separado uma série de peneiras com abertura e tamanho decrescente. Geralmente é usado entre 4,8 mm e 0,07 mm. As peneiras elas têm que estar limpas, secas e sem resíduos. Só assim é colocado o material a ser testado na peneira superior. O peneiramento pode ser manual ou mecânico, dependendo da quantidade da amostra ou senão do equipamento que está à disposição. No peneiramento manual, nós podemos agitar as peneiras no sentido circular, horizontal ou até mesmo fazendo um movimento em formato de 8. O peneiramento mecânico é feito através de um agitador magnético de peneiras. Você controla ele, os movimentos e vibrações das peneiras, através dos seus botões de regulagem. Após isso, é desmontado o jogo de peneira, pesado em uma balança, todo o material retido em cada peneira. Lembrando que usa-se uma trincha adequada para limpar as peneiras, retirando todo o material preso nas malhas para que esse material seja contabilizado também na pesagem. Todas as informações colhidas no ensaio vai para uma planilha manual ou uma planilha no Excel. E através desses cálculos vai ter um resultado e quem vai mostrar para nós é o nosso amigo João a seguir. Olá, sou João Lopes. Vou dar continuidade à apresentação do trabalho no que diz respeito aos resultados. Destacando os seguintes índices: preencher a tabela com os valores propostos do ensaio A e do ensaio B, representado na tabela ao lado, calcular o modo de finura, a variação, a média, o acumulado, o passante, o diâmetro máximo, o modo de finura e a curva granulométrica. Dando continuidade à apresentação, observamos que a nossa planilha já foi preenchida com os valores propostos, tanto do ensaio A quanto do ensaio B, tendo a massa inicial cerca de 300 gramas. Também foram feitas a pesagem das massas retidas em cada peneira, observando que na série intermediária não obtivemos nenhum valor retido. Para o cálculo da massa retida em porcentagem, é calculado da seguinte forma: pega-se o valor da massa retida em uma peneira e divide-se pelo o total, ou seja, se pegarmos 4,1 e dividir por 300, vai resultar em 1,4%, e assim sucessivamente para o restante das peneiras e também para o ensaio B. A variação ela é resultado de uma subtração entre os dois ensaios. Por exemplo, se pegamos 1,4 do ensaio A menos 1,1 do ensaio B, resulta em 0,3% de variação, e assim sucessivamente. A média ela é resultado de uma somatória entre as massas retidas em porcentagem do ensaio A e do ensaio B dividido por 2, e assim sucessivamente para as demais peneiras. O acumulado ele é resultado ele é calculado da seguinte forma: no caso, como as peneiras intermediárias não tivemos nenhum valor retido, para o acumulado ele vai ficar zero. Então, repete-se o último valor, que no caso ali seria 1,2, e para a próxima peneira, soma 4,4 mais 1,2, o último valor do acumulado, resultando em 5,6. E assim sucessivamente para as demais peneiras. Para o passante, é a seguinte forma: pegamos 100% e subtraímos o valor acumulado. 100% menos 1,2 resulta em 98,8%. A mais exemplo, 100% menos 5,6 resulta em 94,4%, e assim sucessivamente. Também foi feita a dimensão máxima característica, na qual o agregado apresenta uma porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5%. Se observarmos a peneira 2,36, obtivemos acumulado de 5,6%, ou seja, então essa dimensão máxima não será essa, será 4,75, pois obteve um valor menor que 5%, ou seja, 1,2% do acumulado. Também foi calculado o modo de finura, explicado pelo nosso colega anteriormente, resultando então em 1,59.
Dando continuidade, lembrando que a nossa dimensão máxima característica foi de 4,75 mm e o nosso modo de finura foi de 1,59, classificando assim o nosso material como um agregado miúdo. Para a nossa curva granulométrica foram usados a coluna das aberturas das peneiras e a coluna da porcentagem de passante na peneira, onde as aberturas da peneira ficaram no eixo X e a porcentagem da peneira ficaram no eixo Y, resultando nessa curva, na qual foi representada na imagem ao lado. Se observarmos a porcentagem acumulada entre os pontos das peneiras 0,15 a 0,6, tem maior porcentagem acumulada, classificando então esse material uma espécie de agregado do fino para o médio.